Ora boas pessoal, dando rider para mais um vídeo. Hoje estou aqui a passar aqui um passeio de moto. O tempo já começa a ficar bom, a primavera já começa a dar sinais de querer começar a aparecer e então já se começa a proporcionar darmos assim uns passeios, pegar nas motas, tirar as teias de aranha e dar uns passeios. E o que é que eu queria partilhar com vocês no vídeo de hoje? Queria partilhar com vocês as férias que eu fiz a semana passada com a minha mulher e com a minha filha, e pode ser uma forma também de vos ajudar se vocês quiserem passar uns dias de férias para poderem visitar os sítios. Portanto, ou seja, basicamente vou partilhar o roteiro que eu fiz com a minha família para que vocês possam tirar ideias ou eventualmente adotar esse mesmo roteiro para vocês. Uma vez que a minha filha anda na quarta classe não, agora é quarto ano, anda no quarto ano e numa das disciplinas durante este ano esteve a dar a Revolução Francesa, a queda da monarquia em Portugal e a implantação da República, no 5 de outubro de 1910, inclusive lá no colégio a professora fez grupos e eles tiveram a fazer trabalhos em grupo sobre estes acontecimentos para depois apresentarem oralmente aos colegas. E então, um dos sítios destas férias, nós fomos a vários sítios, eu vou apenas partilhar um dos sítios onde nós estivemos. Um dos sítios que nós decidimos ir foi Paris. Tínhamos lá estado a última vez há 2 anos, vários dias, e então decidimos revisitar esta cidade, porque realmente é uma cidade bastante bonita, uma cidade com muita história, com muitos monumentos, e mesmo para as crianças, com a Disneyland em Paris, é um foco de atração bastante interessante para eles, para as crianças e para os adultos, diga-se já de passagem. E então aquilo que nós planeamos foi ir visitar os principais monumentos de Paris. Eu levava um roteiro todo escrito com a descrição de cada um desses monumentos, para poder explicar no local à minha filha o que é que cada monumento representava, quando é que tinha sido construído, quem tinha mandado construir, para que ela pudesse associar um bocadinho a matéria que deu na escola com aquilo que estava a ver. E acho que é algo bastante proveitoso para as crianças, não só aprenderem, como se tiverem possibilidades de se deslocarem aos sítios, no caso de ainda existirem, e poderem ver com os próprios olhos aquilo que foi falado na escola, nas aulas. Então começamos o nosso roteiro, saímos do Luxemburgo de carro, fomos sempre por estradas nacionais, tipo estradas como esta, para podermos também conhecer durante o caminho as localidades. São cerca de 370 km do Luxemburgo até Paris. Então foi uma viagem bastante porreira, paramos algumas vezes pelo caminho. Foi uma viagem bastante agradável, demorámos cerca de 4 horas e qualquer coisa a fazer a viagem. Saímos bastante cedo e chegamos a Paris ao início da manhã, por volta das 9h30, 10 horas da manhã, e então fomos. Uma coisa também importante, eu como sabia de antemão que Paris é uma das cidades com mais trânsito que há, está em terceiro lugar, a seguir a Londres e a seguir a Chicago. Paris é uma cidade muito congestionada a nível de trânsito, e então escolhemos ir a um domingo precisamente para minimizar um bocadinho o facto de apanharmos muitas filas de trânsito. Então fomos a um domingo e começámos logo pelo Arco do Triunfo, não é? Um monumento gigantesco com 50 metros de altura, mandado construir por Napoleão Bonaparte em 1806, demorou 30 anos a ser construído, terminaram em 1836, e foi um monumento que foi mandado construir em memória dos soldados franceses, e toda a estrutura do monumento é alusiva às guerras e batalhas que França teve. É um monumento muito bonito, também pelo facto de ficar no início ou no fim, conforme a perspectiva, da Avenida dos Champs-Élysées, uma das avenidas também mais bonitas da Europa ou até do mundo,
uma avenida com 2 km de comprimento. E após visitarmos o Arco de Triunfo, então fomos um bocadinho até a Avenida dos Champs-Élysées. Visitei lá muitas lojas, teatros, cinemas, aqueles cafés tradicionais parisienses, e então também foi uma forma de mostrar, portanto, como é que é o dia-a-dia da cidade de Paris, ali na Avenida dos Champs-Élysées. A partir daí, depois, seguimos em direção à Chama da Liberdade, que é um monumento que foi inicialmente construído em memória da Maria Callas, da cantora de ópera, mas desde que a princesa Diana morreu, depois passados uns anos de que ela morreu naquele acidente trágico de carro no túnel de Paris, aquele monumento passou a ser em memória da princesa Diana, e então há pessoas que vão lá colocar flores. Não é um monumento muito grande, portanto é uma escultura de uma chama que representa também a liberdade, e neste caso representa também a memória da princesa Diana, que era conhecida como a princesa do povo. Quando há 2 anos estivemos lá, pusemos um cadeado, os 3, eu, a minha mulher e a minha filha, só que a quantidade de cadeados é tão grande que nós nem conseguimos identificar onde é que estava o nosso. Sabíamos o sítio, mas eram tantos cadeados uns por cima dos outros que nem se consegue encontrar aquele que nós tínhamos colocado há 2 anos. Daí da Chama da Liberdade atravessamos a Ponte d'Alma, que fica mesmo logo ali, por cima do rio Sena, e nessa Chama da Liberdade já tem uma vista sobre a Torre Eiffel, uma vista bastante bonita, onde se pode também tirar fotografias já à Torre Eiffel. E então atravessamos a Ponte d'Alma e fomos a pé até à Torre Eiffel. São cerca de 12, 15 minutos no máximo a pé, o caminho é curto, e pronto, fomos lá à beira da Torre Eiffel. Também foi construída para a Feira Internacional de Paris em 1886 por Gustave Eiffel. Após essa Feira de Paris quiseram deitar a torre abaixo, porque destoava muito daquilo que era portanto, a nível de cidade, era um monumento que destoava muito com o resto, mas entretanto alguém teve a ideia de colocar a torre como antena de telecomunicações, e teve muitos anos a servir como uma antena de telecomunicações, e foi isso que salvou a Torre Eiffel não ter sido demolida. Desde então foi ganhando alguma notoriedade, e hoje em dia é um dos monumentos mais conhecidos do mundo até, e tem um dos miradouros mais bonitos de Paris também. Saímos da Torre Eiffel, fomos a pé, são cerca de 25 minutos ali por aquelas ruínas interiores de Paris, onde se vê também bastantes cafés parisienses tradicionais, muito porreiro, também para se conhecer um bocadinho aquelas ruas interiores que não se conhece se formos de carro ou se formos de metro, eventualmente. E então fomos visitar também os Invalides. Inicialmente era um hospital e portanto um centro de repouso para os militares aposentados, mas neste momento funciona não só como o sítio onde está sepultado Napoleão Bonaparte, como também tem lá um museu, talvez o maior museu de armas do mundo, pode ser visitado lá neste momento, nos Invalides. É um monumento muito bonito, gostei muito de ter lá ido. Eu não tenho bem a certeza, mas julgo que há 2 anos, quando estivemos lá, não tínhamos ido aos Invalides visitar. Não tenho a certeza, mas pelo menos não me recordava de ter visitado aquilo. Depois dos Invalides, como é lógico, seguimos em direção ao Museu do Louvre, não é? O Museu do Louvre também é um sítio clássico para se visitar em Paris. Quando estivemos lá há 2 anos, fomos visitar o museu todo, demorámos 2 dias para ver o museu todo. Tem mais de 500.000 obras, entre esculturas, quadros, etc. E portanto demora bastante tempo a ver aquilo tudo em condições, mas desta vez fomos só até aos jardins do museu e fomos visitar aquela, portanto, a famosa pirâmide,
onde já vários filmes foram feitos lá, e nomeadamente o filme A Paixão de Cristo, não é? Não é A Paixão de Cristo, é aquele filme que tem o livro do Dan Brown. Eu acho que não é A Paixão de Cristo, mas depois eu coloco aqui em rodapé qual é o filme. O início do filme passa-se todo lá no Museu do Louvre, e portanto é um museu lindíssimo, como é lógico, um museu gigante e um museu muito bonito, também para se visitar. Tendo em conta que só tínhamos um dia para visitar Paris e queríamos visitar as coisas também nas calmas, sem andar a correr, depois seguimos do Museu do Louvre. Havia outras coisas ainda para visitar, como por exemplo a Catedral de Notre-Dame, as Galerias de Lafayette, mas como já lá tínhamos ido há 2 anos, decidimos atalhar, até porque quando saímos do Louvre já seriam aí por volta das 2 horas da tarde, e então decidimos seguir diretos para a zona boémia de Paris também, que é uma zona muito bonita, que é onde tem o Moulin Rouge, não é? O cabaré parisiense, construído e fundado em 1886. Ok, estou a entrar numa zona de controlo de velocidade. Eu vou, espera aí, aqui, eu vou a 70, epá, caraças, já tirei daqui. Ok, fomos ao Moulin Rouge. Claro que não fomos ver o espetáculo, aquilo é um espetáculo que tem mais de 600 mil visitas por ano, e dão lá um espetáculo em jeito de cabaré, mas nós não fomos porque estávamos com a nossa filha até, e tivemos receio que não fosse um espetáculo muito apropriado também para ela ver. Mas andámos por lá a visitar um bocado aquilo, e depois seguimos também para a zona de Montmartre, que é uma zona lindíssima, com aqueles cafés, aquelas esplanadas. É um sítio onde viveram ou trabalharam muitos pintores famosos, o Picasso, o Jean-Claude Monet morou lá em Montmartre e tinha lá o estúdio dele de pintura, e portanto é uma zona também muito bonita a ser visitada em Paris. Entretanto, já eram cerca de 6 da tarde quando terminámos esta visita. Em Montmartre também tem a Basílica do Sagrado Coração, também é um sítio bonito para ir. Nós não fomos desta vez, mas já tínhamos ido visitar da última vez, e depois decidimos então, como tínhamos destinado o segundo dia para ir à Disneyland em Paris, fomos já dormir ao hotel, que também recomendo aqui muito esse hotel, porque foi espetacular. Foi o Hotel B&B, fica a cerca de 15 minutos da Disneyland em Paris. Reservei um quarto com uma cama de casal, obviamente, e um beliche, porque a minha filha gosta muito de dormir na parte de cima dos beliches, e então havia um quarto quádruplo em que tinha lá um beliche, não é? E então também foi engraçado, porque ela foi apanhada de surpresa, nós não lhe tínhamos dito nada, e nem sobre a Disneylandia em Paris não lhe tínhamos dito nada, e era um sítio onde ela queria ir visitar também. Então a Disneylandia fica a cerca de 60 km nos arredores de Paris. Então saímos da confusão e fomos logo dormir já mais próximo de Paris, para no dia seguinte arrancarmos cedo e podermos aproveitar aquilo ao máximo, porque sabemos que a Disneyland é bastante grande, é o sítio mais visitado da Europa, são mais de 15 milhões de pessoas por ano a visitar aquilo, e então pronto, ficámos nesse hotel. No dia seguinte, no segundo dia, dirigimos-nos então para a Disneylandia em Paris, e basicamente passámos lá o dia a ver aquilo. Foi espetacular, mesmo para nós adultos, ver lá partes da Disneylandia referente a coisas que nós víamos quando éramos miúdos, tanto em desenhos animados como em filmes. Só para terem uma ideia, tem lá uma parte só dedicada aos filmes do Indiana Jones, por exemplo. Mas foi muito porreiro, é muito bonito aquilo, é bom para se ir lá uma vez.
Apenas deixar uma nota que eu achei bastante caro. Nós pagamos 240 euros por 3 bilhetes para um dia e pá, achei muito caro. Eu sei que fui também durante as férias do Carnaval das crianças e aquilo estava bastante cheio, é normal, e aquilo os preços dos bilhetes também variam conforme a oferta e a procura, pá, mas achei bastante caro. Apesar de ter gostado, achei o preço muito caro. E pronto, pessoal, fica aqui a partilha destas nossas mini férias, destas nossas primeiras férias de 2025. Foram 5 dias. Depois andamos também pela Bélgica, pela Alemanha, a visitar também algumas cidades que queríamos ver. Nós preferimos fazer férias várias vezes por ano, em vez de irmos para um único sítio durante 2 ou 3 ou 4 semanas e estarmos ali só no mesmo sítio, entre aspas, a pasmar, não é? E então tiramos férias 4 ou 5 vezes por ano, uma semana de cada vez, e vamos visitando sítios diferentes. Já temos planeados outros sítios para este ano, como Londres, Madrid, por exemplo. Vamos fazendo assim uns passeios. E pronto, pessoal, espero que este roteiro vos ajude. Se quiserem ir a Paris um dia, visitar, que seja um roteiro que vos ajude a planear as vossas férias. Ok, pessoal? Um abraço e até à próxima.